Tipos de conhecimento empírico, científico, filosófico e religioso. Aqui eu trago para vocês os tipos de conhecimento que representam, diferentes formas de compreender e interpretar a realidade. Tá? Cada um possui características próprias quanto à sua origem, o método de validação e a validação e a sua finalidade. Então, primeiro, conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento adquirido pela experiência cotidiana, ou seja, rotineira, tá? Pela observação direta e pela prática. Tá? Suas características principais são baseado na vivência pessoal, não segue método sistemático, tá? Assim como vocês vão ver no conhecimento científico, é transmitido de geração em geração, tá? Pode conter erros ou generalizações. Exemplo, se o céu está muito nublado, provavelmente vai chover. Tá? Quem cita isso? Os agricultores que identificam a época de plantio pela observação do clima ao longo de anos, ou seja, pela sua vivência, pela sua experiência de vida, né? Ele, sem, digamos assim, base científica nenhuma, ele diz por meio de seus conhecimentos que vai chover, pela sua experiência, pela sua vivência, por ele observar isso direta e na prática. Tá? E não necessariamente estou dizendo que é uma mentira, ou que é um desconhecimento. Não, muito pelo contrário. A sua bagagem e experiência faz com que ele também tenha a sua observação e o seu acerto também, com relação a isso, a esse exemplo prático. Outro exemplo, o uso tradicional de plantas medicinais. Tá? Muitas delas já têm conhecimento do que tem dentro, ali, do que levam ali a sua base medicinal, seus nutrientes ou não, a sua base medicinal, do que ela faz de fato, mas muitas pessoas usam sem saber o que, mas pela sua vivência, pela sua experiência, pela sua observação de vida, ela pode aí auxiliar em diversas doenças. Tá? Então, essa vivência, experiência cotidiana que faz com que as pessoas consigam aí, se basear para dizer essas informações é tido como conhecimento empírico. Então, se remete à experiência cotidiana. Tá? Já o conhecimento filosófico, ele é baseado aí na reflexão crítica e racional sobre a realidade, buscando compreender os fundamentos da existência, da verdade e do conhecimento. Tá? Então, a base filosófica ela ainda bebe aí da ciência, ou seja, por quê? Como a gente vai ver nos exemplos a seguir, as suas características é o quê? Reflexivo e crítico. Então, eu tenho base de algo, eu tenho base da pesquisa científica e eu vou lá, bebo dessa água e aí reflito e critico essa informação. Não depende da experimentação, não depende da avaliação. Quem faz essa experimentação, a avaliação dessa informação é a ciência. Então, não depende disso. Ele vai lá e bebe daquela água, mas não necessariamente ele precisa executar essa experimentação. Então, busca explicações profundas e universais, fundamentado na argumentação lógica e aí, sistemática, crítica. Então, leva um pouco disso, dessa reflexão. Quais são os exemplos? Reflexões sobre a ética na pesquisa científica, por exemplo. Não necessariamente critica aquela pesquisa em si, mas como ela é feita, como ela é executada, de que forma ela é executada. Então, leva a essas discussões sobre o que é verdade ou não, como posso trazer para vocês a questão da Terra, se a Terra é plana ou não. Eu tenho essa condição científica
e comprovada cientificamente de que a Terra é redonda. Mas muitas pessoas têm essa contestação, né? Está certo, está errado? A gente sabe que a ciência ela traz uma informação concreta, né? Daquilo que é de fato, mas que nos leva a, só citando um exemplo, que nos leva a pensar, né, quando tem esse tipo de questionamento. Então, questiona sobre a finalidade daquela ciência, né, o porquê de fazer aquilo. Então, traz discussões acerca disso, né, de como a gente também ouve a pesquisa, né, o homem foi à Lua somente uma vez, né, depois da primeira vez que pisou na Lua, né, por quê? Ele pisou na Lua e não voltou mais. Então, é esse tipo de reflexão, né, filosófica de vida, né, leva muita esse tipo de argumentação e fundamentação e contestação, né, por isso reflexivo e crítico. O conhecimento religioso já é o baseado na fé, crenças e revelações divinas. Tá? As características dele é fundamentado na fé, não exige comprovação científica, tá? Então nem bebe da água da pesquisa, apoiado em textos sagrados e tradições, tá? Considerados verdade absoluta pelos seus seguidores. Tá? Os exemplos, a crença na criação do mundo por uma divindade, os princípios morais baseados em escrituras sagradas, rituais religiosos. Então, o conhecimento religioso é aquele baseado nas crenças, na fé, na religião. Tá? Então, ele é fundamentado na fé, né? As bases da leitura aí do seu código, né? Que o código pode ser tanto a Bíblia como diversos outros tipos de interpretações ali de algo que existe de fato, né? Que foi escrito, mas é uma interpretação humana daquilo que existiu e então replicado para as pessoas que têm essa crença, né, naquela determinada religião e, como eu disse, fundamentado sempre na fé. O conhecimento científico, né, que é o foco, então, né, a gente mostra os demais tipos de conhecimentos para a gente ter uma ideia, mas o conhecimento científico é aquele que a gente vai aplicar aí dentro da nossa vida acadêmica também. Então, é o conhecimento produzido por meio do método científico baseado em observação, experimentação e comprovação. Então, não só bebe da água da pesquisa científica, mas é, de fato, o que faz com que se execute, né, que se realize essa pesquisa. Então, ela não só é a parte da pesquisa, ela é a pesquisa científica em si. Então, eu tenho que ter esse conhecimento científico para que ela, de fato, a pesquisa, a experimentação, a comprovação, ela ocorra, tá? Não só refletir, criticar, como a gente viu no conhecimento filosófico, ou baseado nele de fato, mas a gente o conhecimento científico é a pesquisa científica. Então, as características sistemático e organizado, porque tem etapas, né, se faz um planejamento do que se vai executar, como vai fazer, né, baseia-se em hipóteses, em testes. Então, eu tenho uma hipótese e quero comprová-la, tá? Eu tenho uma hipótese de que algo acontece de uma maneira e eu vou ter bases para, então, executá-la, né? Testá-la. Então, é verificável e passível de reprodução. Então, tal como os artigos científicos, eu tenho lá, todo artigo científico tem o seu material e método. Lá eu tenho que descrever como ela foi executada. E ela pode ser, ela tem que ser bem escrita, porque ela vai ser ela pode ser reproduzida por outras pessoas. Então, eu consigo reproduzir ela através daquela leitura, daquela literatura. Então, a base é isso. Então, eu consigo replicar. Busca explicações racionais e objetivas, tá? Então, a gente é mais focado nos resultados do que aquilo de fato vai ocorrer.
Então, os exemplos que são os estudos sobre fotossíntese, e aí eu trouxe focado no nosso curso de tecnologia em produção sucroalcooleira, estudos sobre fotossíntese na cana-de-açúcar, pesquisas sobre adubação nitrogenada e produtividade, desenvolvimento de novas variedades híbridas. Então, eu tenho uma hipótese, eu tenho um híbrido que é um lançamento no mercado e que ele foi um cruzamento ali de espécies que ela tem confere ali genes que é determinado para áreas arenosas e tem boas produtividades. O que se faz então? Pega-se aquele híbrido, né, com essa hipótese e então aplica isso, né? Faz o que? Testes, faz a reprodução então ali em laboratório ou a campo, faz então, essa análise e testa, né, de forma a comparar com outros híbridos. Tá? Isso no exemplo eu estou citando, mas pode ser um tipo de adubo inovador ali que pode ser comparado com um outro adubo. Então, sempre nesse senso assim, de colocar ele em prática e ter sempre explicações acerca de outras referências, tá? Então, sempre a minha hipótese, ela tem que ser, ela pode ser ali, ela pode ser concreta, ela pode se concretizar, ou ela também não pode ser que ela não se concretize. Então, isso também é um resultado, tá? Então, quando eu jogo uma hipótese, ela pode acontecer de eu ter aquele resultado esperado ou não. E ela não deixa de ser uma resposta, não deixa de ser um resultado. Tá? Então, é isso que se fundamenta o conhecimento científico. Então, é um método baseado